Reportagem especial da semana. Ontem, né, dia 31 de agosto, até nós estivemos aqui no estúdio com a Ana Carolina Batalha, psicóloga do CREAS, e também a Tamara, assistente social e coordenadora do CREAS. Elas estiveram aqui com a gente ontem e o assunto foi o Agosto Lilás. O encerramento aí, né, as ações que foram realizadas por eles e o encerramento da campanha Agosto Lilás. E aí, durante a semana, nós anunciamos aqui a reportagem especial e exclusiva da semana aqui do RCN Notícias. A Gabi esteve conversando com uma mulher de 47 anos, vítima de violência doméstica. E ela fala com exclusividade agora aqui pra gente. Presta atenção nessa reportagem. Ô Gabi, essa reportagem é uma motivação de empoderamento para outras vítimas de violência doméstica, né? Porque os relatos que ela traz aí é uma forma de quebrar este silêncio para que outras mulheres tenham a coragem de sair dessas amarras da violência doméstica, né? Com certeza, Nestor. Ela é uma ex-vítima, né? Que hoje ela é um exemplo de motivação para todas as mulheres que passam ou que já passaram por isso. Ela que tem relatos fortíssimos, assim, é emocionante ouvir a história dela, e o exemplo de vida dela hoje é incrível. É uma motivação de empoderamento para você que está ouvindo aí em casa. Se motive, Gabi, use isso de exemplo. Me chama a atenção onde ela conta que ela casou com 17 anos de idade. Sim. Inclusive, a gente usa, a Gabi na reportagem usa um nome fictício de Maria, né? Nós não vamos revelar a identidade dela, né? Também fizemos uma modificação na voz, né? Para que ninguém identifique, em respeito, né? Sim. Preservando aí, né? Por tudo que ela já passou. Não teria necessidade dela passar por mais constrangimentos agora, né? Exatamente. Então nós fizemos uma alteração na voz. Também não vamos... Aqui na live você vai ver uma imagem borrada, para a gente não identificá-la. E o nome fictício de Maria. Me chama a atenção, em determinado momento dessa reportagem, Gabi, ela casou-se com 17 anos de idade. O marido nunca deixou ela estudar. Ela não estudou durante 20 anos. Depois de separada, ela começou os estudos e hoje ela tem 2 faculdades. Ela está cursando a segunda faculdade, Nestor. Hoje ela está cursando a segunda faculdade. É uma história incrível, né? Uma mulher que conseguiu sair do ciclo da violência e que hoje está cursando a segunda faculdade, que hoje é independente e faz tudo o que quer e tem vontade e manda na própria vida, né? Coisa que durante o casamento ela nunca conseguiu. O marido sempre a forçava a cortar o corte de cabelo que ele queria, ou melhor, não deixava ela cortar o cabelo, porque ele a ameaçava, se ela cortasse o cabelo, ele iria terminar de raspar o cabelo dela. Então vamos aí, acompanha essa reportagem, não desgruda do rádio e nem da live para quem está na live. Presta atenção na mensagem que essa mulher deixa para todos nós, homens principalmente, para os homens principalmente, e para que as mulheres se empoderem, tenham a coragem que ela teve de quebrar esse silêncio e servir de ajuda a outras pessoas, porque essa mensagem que ela deixa vai ajudar outras vítimas, eu tenho certeza. A reportagem marca aí a semana de encerramento do Agosto Lilás, uma reportagem especial aqui do RCN Notícias, e quem realizou foi a Gabi Almeida. Nestor, nós estamos agora aqui para fazer uma reportagem especial. Nós vamos dar um nome fictício à entrevistada agora, porque essa reportagem vai contar sobre um abuso psicológico sofrido pela Dona Maria. Vamos chamá-la de Dona Maria. Dona Maria, quantos anos a senhora ficou casada com o agressor? 20 anos. Quais os tipos de abuso que a senhora chegou a sofrer? Além do que mais agravou, era a chantagem dele, né, perante o fato do controle. Ele me controlava assim, ele controlava até o corte do meu cabelo, que ele não falava que eu não devia cortar, porque ele falava que ia raspar o meu cabelo. Ele falava que eu tinha que obedecê-lo porque ele estava me educando.
E o jeito dele educar, porque mulher tinha que ser burra. E me privava de estudar, porque eu era muito nova, muito nova. E uma forma também era de querer sair, né? Passear. Sair de casa. Ele, conforme o meu comportamento em casa, ele poderia me levar, por exemplo, para tomar um sorvete, para comer um lanche, mas se eu não me comportasse do jeito que ele queria, assim, que para mim não era nem porque eu já fazia, entendeu? Era ele pedir um copo d'água e eu dar, entendeu? Era normal para mim. Só que aquilo foi pesando, porque aí ele queria que eu fizesse além de dentro de casa, eu tinha que correr com as coisas dele, sabe? As obrigações dele como pai e filho também, porque eu fazia as coisas que ele tinha que fazer. Por exemplo, uma situação, eu tinha que sair da minha casa e resolver um problema lá num sítio, numa fazenda, que era ele que tinha que ir lá, mas eu tinha que deixar minhas coisas, deixar minhas filhas, e eu tinha que pegar o carro e ir lá para resolver. E quando se tratava de sair de casa, para a senhora sair sozinha, por exemplo? Não, eu tinha medo. Eu já não saía. Assim, eu não ia no máximo que eu ia era evento familiar. Mas assim, se tivesse música para dançar, eu não poderia dançar, porque eu gosto de dançar, então ele não deixava eu dançar. Ele ameaçava a senhora? Ele falava que ia largar de mim, né? E às vezes algumas atitudes dele, tipo, querer me esganar, assim. Não é que ele Ele não chegou a fazer o físico. As ameaças, assim, eu vou te... Sabe? Insinuava. Isso, eu tinha pavor dele. Pavor. E fora que ele tinha uma arma. E ele dormia com essa arma debaixo do travesseiro. Ficava implícito ali a ameaça. A ameaça. Então, isso não foi assim, foi bem, são coisas que no começo eram lindas, sabe? Eu pedia, ele fazia, aí depois ele foi tirando, então ele foi tirando as coisas de mim, foi tirando a minha essência, né? Porque aí eu passei a viver a vida dele, totalmente dele. Tudo que ele falava, eu fazia. Só o que ele falava, o que ele deixava, o que ele mandava? Tipo assim, você tira o sapato, eu tiro. Entendeu? Tudo eu obedecia. Era uma coisa assim surreal. Mas, pra mim, eu não sentia a agressão. Eu vim sentir depois. Porque eu tive síndrome do pânico, porque eu ficava com tanto pavor de ficar sozinha em casa, assim, que eu ficava só sozinha. E aí eu tinha síndrome do pânico, aquele ataque, eu ia morrer sufocada, e parecia que eu tinha que sair de casa e eu não saía porque eu tinha medo dele, porque ele trabalhava fora e eu achava que se eu saísse, ele ia descobrir que eu tinha saído. Então eu tinha pavor, era surreal. Só que, perante os outros, era outra pessoa. Agradável. Ninguém desconfiava? Não. Era o meu príncipe encantado e para mim eu tinha um castelo. E quando eu descobri que esse castelo estava desmoronando, porque tudo que eu falava, você é louca, é coisa da sua cabeça, você está ficando doida. Essas coisas aí, não é, eu não tenho outras mulheres. Jamais
Vixe, você é a única. Mas aí ele falava uma frase que aquilo lá me deixava triste, assim. Mas aí depois ele voltava, ele falou assim, de todas você é a preferida. Ele falava isso pra mim. Mas aí ele falou, aí de repente ele falava assim, que? Não, eu falei isso não, tô brincando. Mas era assim, era surreal. Porque na mesma hora que ele falava uma coisa, ele voltava. E tinha traições? Muitas. Ele traiu, ele tem uma filha mais velha que a minha. Tem outras mulheres, muitas outras, né? E eu era uma menina, eu tinha 17 anos quando eu fui morar com ele, foi por 20 anos. E quando eu passei a pedir ajuda, assim, emocional, porque eu estava com o emocional super abalado. Eu queria me matar, mas eu não entendia que era por causa das agressões psicológicas, porque não era falado naquela época. Eu não entendia isso. Não, eu só sabia que a agressão, porque alguém batia, você ficava roxa. Mas aquele dia a dia, aquele sufocamento, sabe? Aquela prisão, a solidão. E outra coisa, ele me ignorava por dias. Às vezes eu queria fazer alguma coisa e ele não queria. Por exemplo, eu queria na inauguração lá em Santa Fé, na iluminação. Aí ele falava assim, vamos ver, conforme você se comportar, a gente sai. Aí eu fazia tudo e chegava na hora ele não ia. Aí ele falava, não foi, a culpa é sua. Mas eu falei, mas o que eu fiz, pelo amor de Deus? Eu pedia desculpa o tempo todo. Se sentia culpada por tudo. O tempo todo. Gente, se eu quebrasse um copo, ou se eu esbarrasse, ou se ele chegasse, eu não estava em casa para abrir o portão para ele, do carro, porque não. Eu falava, desculpa, eu não ouvi você buzinando, desculpa isso, desculpa. Então tudo eu pedia desculpa. E ele falava, não, você tem que ficar pensando no que você fez. Ele tinha essa mania de falar. Você tem que ficar pensando no que você fez. Você tá louca. Não é isso que eu falei. Eu sou o melhor homem do mundo. Eu faço as coisas, tudo eu faço para você. Só eu te amo. Eu te amo muito, muito. Você é maravilhosa. Ele me achava, falava que eu era tudo para ele. Mas tinha que ser do jeito dele. E a hora que a senhora começou a ver o que estava acontecendo, como foi? Foi meu castelo desmoronando. Porque aquela coisa do meu castelinho assim, sabe? Eu cheguei a um ponto que se eu não procurasse assim ajuda, eu ia me matar. Porque eu estava muito sufocada. E aí com tratamento por causa da ansiedade, depressão, síndrome do pânico, nas terapias eu fui vendo que alguma coisa estava errada. Aí eu comecei a cortei o meu cabelo, ele não gostou, mas não raspou a minha cabeça, mas não gostou. Ficou falando que eu estava horrível o tempo todo, né, que ele não gostava. Eu fui questionando as coisas, perguntando, até o ponto que ele viu que ele não tinha mais aquele domínio, né? Quando ele não conseguia mandar na senhora? Aí ele largou de mim. Depois que a nossa filha faleceu, aí ele largou de mim porque ele viu que eu estava lutando contra. Eu comecei a querer os meus direitos, né? Falar, porque eu queria trabalhar. Aí depois que ela faleceu, eu queria fazer as coisas, eu queria estudar, eu queria trabalhar. Aí eu já não era mais
educada por ele, né? Eu já não era mais uma esposa submissa? Não era submissa. Aí ele preferiu separar de mim. Mas quantos anos? 10 anos. Como vem sendo a vida após esses 10 anos? Nossa, virou totalmente. Hoje eu estou na 2ª faculdade, terminei já, estou terminando já uma pós, estou na 2ª faculdade, eu trabalho, eu sou independente, eu tenho assim, amor pelo que eu faço, me divirto, saio, passeio, danço, faço terapia também, porque não para, porque é uma coisa que os traumas é marcante, né? É marcante, mas eu procuro viver hoje. Eu vivo. Eu simplesmente vivo. Eu não fico pensando mais, eu não quero ficar pensando no que eu devia ter feito ou no que eu vou fazer no futuro. Hoje eu vivo. Hoje é maravilhoso. Dona Maria, é uma história marcante. Foram 20 anos de abusos psicológicos e eu imagino que a dor, que o sofrimento, que os traumas, eles perdurem até hoje, né? Mas se a senhora pudesse, hoje, avisar as pessoas que estão passando por isso e que nem imaginam, como a senhora também não imaginava, o que a senhora falaria? O recado que eu tenho para dar é assim: no primeiro sinal, você já corta. Porque o primeiro sinal pode ser uma roupa, um batom, o cabelo, as amizades que vão sendo tiradas, sabe? O controle sobre tudo. Então, esses são os sinais. E o psicológico abalado, ele é pro resto da vida, né? Os traumas. A ferida fica lá, cicatriza, mas a ferida fica aberta. Então, fala não no primeiro, da roupa, do cabelo, do batom, das suas amizades. Você não pode deixar de viver, né, em função ao outro. Você tem que viver por você, né? Se amar primeiro. Nada como o amanhã para fazer o hoje. Porque quando eu falo assim, o amanhã, o futuro, você pode correr atrás, né? Porque hoje você está vivendo mal, mas se você falar não, você pode vencer. Obrigada por ter conversado com a gente e compartilhado a sua história. Eu que agradeço, tá?